Rui está aqui. Ele tem um tema super interessante. Ele fazem parte da Universidade do Bem-Estar, que é uma parceira nossa. E eu acho que a gente está agora começando, para quem conhece o Women Invest faz tempo, né? Dani e Renata, a gente sempre traz só conteúdo de investimento. Mas vamos ver agora. Assim, no Congresso foi uma coisa tão bacana que a gente trouxe outros temas que fizeram tanta diferença. E se tem gente como eles querendo compartilhar isso com a gente, é bem importante. Então, entrou, tem que sair. Ó, tá vendo? Eu estou baixando todos os workshops para assistir. E para investir tem que ter coragem. Olha, tem que ter coragem para outras coisas. Investir é menos, a coisa mais simples. Já você que é do ramo. Bom, vamos lá. Bom, boa noite. Eu aqui o tema sobre coragem, claro, que é um tema que eu estudo há muitos anos, né? Eu sou filósofo, tenho uma formação em ciências primeiro, fiquei muitos anos, eu sou professor há 25 anos, né? Metade da minha vida, tenho 50 anos, passei metade da minha vida dando aula, desde professor de educação básica e professor universitário também. E eu fui muitos anos professor de química, professor de cursinho, sabe aquele professor de cursinho que cantava, aquelas coisas todas? Era professor daquele... fazia os caras as musiquinhas, né? Nossa, a gente fazia altas tramóias para que o aluno aprendesse, né? E de tanto estudar ciência, que na verdade eu tinha entrado na Universidade de São Paulo para estudar um curso de química. Mas lá dentro eu acabei mudando para um outro curso, que é um curso chamado Ciências Moleculares, que é um curso de formação de cientista. Que é legal, mas só serve dentro da USP, porque quando você sai, quem contrata um bacharel em Ciências Moleculares, né? Nenhuma indústria, nenhum lugar tá. E aí, mas dentro desse lugar é que eu tive contato, dentro desse curso, que eu tive contato com filosofia da ciência, em contato com o estudo do cérebro, que é uma das minhas especialidades. E foi de tanto estudar o cérebro que me veio perguntas filosóficas, e aí que depois eu fui para a PUC estudar filosofia. Então, eu sou um cara de exatas que migrou para humanidades. Que não é uma tarefa, para mim não foi uma tarefa dolorosa, não foi um parto, mas para muita gente porque são mundos bastante diferentes. E quando eu estava estudando o cérebro, o meu orientador na USP, ele me fez um questionamento que era o seguinte, que era uma pergunta que já se fazia fora do Brasil. Existe uma área do cérebro responsável pelo comportamento ético? Essa era uma pergunta que lá em 2005, 2006 já se fazia. Aqui nunca se fez, até hoje nunca se fez essa pergunta, né? E aí eu comecei a estudar, só que para que eu estudasse ética, eu comecei a ler alguns livros de filosofia, e foi aí que eu falei, então... Eu falei, eu vou fazer um curso de filosofia, só que depois chega uma hora, por favor, chega uma hora que você não consegue... Olha, tem cadeira aqui, ó. Chega uma hora que você não consegue dar aula de uma coisa e estudar outra. Então, eu parecia meio esquizofrênico, eu dava aula de química, mas estudava filosofia. E aí eu falei, bom, eu abandonei o meu curso, era professor do Objetivo, fui professor do Anglo muitos anos, dava aula aqui no Objetivo da Paulista, tal, e meu chefe quase enlouqueceu, ele falou, não. E naquela época aí eu fui fazendo filosofia, e de tanto estudar filosofia que eu fui estudar uma das coisas que é o tema de hoje, que é coragem, porque a coragem é uma virtude. E quando eu estava no curso, eu me apaixonei por uma figura chamada Aristóteles. E aí eu comecei a estudar a felicidade em Aristóteles. Como eu sou chileno, eu nasci no Chile, mas minha vida inteira foi aqui, eu fui para o Chile estudar, de todos minha família lá, tirando meus pais que estão aqui, e aí eu fui fazer uma pós-graduação em felicidade em Aristóteles. E eu descobri que nunca mais eu ia deixar de estudar felicidade. Mas uma das coisas terríveis foi que as pessoas sabem muito pouco sobre esse tema de felicidade. Aí eu fui estudar também fora do Brasil, na UC em Berkeley, e aí eu percebi o mais grave, que as pessoas, além de não saberem o que é felicidade, falar de felicidade era uma coisa complicada. Então, eu primeiro tinha que limpar os conceitos de felicidade para só depois começar a falar. E foi aí que nasceu a Universidade do Bem-Estar. Então, a Universidade do Bem-Estar é uma iniciativa conjunta, né, com muitos braços, né, para a gente tentar, primeiro, limpar os conceitos de felicidade, porque me parece pouco provável que você queira ser feliz se você não sabe o que é.
né? Então, a gente primeiro precisa saber o que é, para a gente dizer, estou ou não feliz, estou satisfeito com a minha vida, coisas assim. Então, foi daí que nasceu a Universidade de Bem-Estar, nasceu outros grupos, um grupo de estudo que eu gerencio lá na USP, e aí vai. Então, falar desse tema de coragem, para mim, é uma satisfação, porque eu estou há mais ou menos uns 10, 12 anos estudando as virtudes. E eu já vou explicar já o que é virtudes para você. Fique tranquilo que eu vou explicar o que é. E uma delas é a coragem, né? Então, nós vamos passear. Eu espero que no final da minha fala você fale, agora eu sei um pouco mais sobre o que é coragem, tá? Que a gente foge um pouco do senso comum, né? A ideia de estar aqui, e eu acho que vocês têm uma certa coragem de estar aqui a essa hora, né? Para arejar a cabeça, filosofar e aprender um tema um pouco mais profundo do que aquilo que a gente costuma saber. Na verdade, isso é filosofia, né? Meus alunos sempre perguntam, professor, o que é filosofar? Filosofar é mais ou menos... Imagina que você está numa praia e está todo mundo naquela aguinha que chega no tornozelo, né? Essa aguinha que todo mundo entra é o que a gente chama de senso comum. Agora, se você vai um pouquinho mais para dentro, dá mergulhos um pouco mais profundos, aí você está filosofando, ou seja, você faz um pensamento mais profundo do que você quiser. Você pode fazer filosofia do que você quiser. Então, para filosofar, você tem que ter coragem? Sabe? Aliás, para levantar cedo, trabalhar, gerenciar uma casa, tudo isso precisa ter coragem. Aristóteles dizia que de todas as virtudes, todas eram importantes, mas a virtude é em cima dela que todas as outras se sentam. E é verdade, porque a pessoa não sai da cama sem coragem, né? Então, filosofar é ir profundamente num determinado assunto. Só que não dá para a gente ficar filosofando 24 horas por dia, 7 dias por semana, senão a gente fica chato, né? Meus alunos pensam que eu fico filosofando no churrasco, no barzinho, no happy hour. Eu falo, não, lógico que não. Tem hora e lugar, né? Tem hora e lugar. E no resto do dia você passa no senso comum, conversando com as pessoas e tal. Mas há momentos como esse, por exemplo, ou dentro do mundo acadêmico, onde você precisa se debruçar e ir mais profundamente dentro dos temas. Tá legal? Bom, essa aqui é a definição de coragem do dicionário, que diz muito pouco, né? É uma força, é um sentimento, chega a dizer que é uma força física, isso aqui é do Michaelis, né? Um esforço, um empenho. Isso é mais ou menos, se você perguntar mais ou menos para as pessoas por aí, elas mais ou menos vão acertar do que significa isso. Mas diferentes escolas filosóficas falaram a coragem um pouco diferente disso, né? E valeria a pena a gente começar pelo nome, coragem. Coragem, na verdade, é uma união de dois termos em latim, um que chama core, que significa coração, e aticum, do grego, do latim, que significa ação, aquilo que se move. Então, corajoso é aquele que tem um coração que se mexe, né? Que se movimenta, que pulsa, né? Que tem vida, né? O contrário, o oposto de coragem seria isso, muito bem, a covardia, né? Seria a covardia. Então, a covardia o que é? Provavelmente é um coração fraco, é um coração que não se mexe, que não se movimenta, tá? Cuidado, porque o medo é um empecilho para a coragem, não é o oposto da coragem. O oposto da coragem é a covardia. Tá? Então, se espera que um indivíduo corajoso é um indivíduo que tem o coração que se move. Essa é a etimologia da palavra, o coração que se move. E o coração que se move, ou seja, a coragem, é uma virtude. Essa palavra virtude, pessoal, ela, na verdade, ela é muito importante para esse cara aqui, ó, o Aristóteles. Há 2.500 anos atrás, esse cara escreveu um livro chamado Ética Nicômaco, que é em homenagem ao filho dele. É um livro que ele deixa para o filho, Ética Nicômaco, né? Nicômaco. A palavra ética, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas pensam, ética é o que pode, o que não pode jogar o lixo ali, pode entrar em... Ética não é isso. Ética, a palavra ética significa como viver. Como viver. Essa é a origem mais antiga que se tem de ética. Como viver. Como se vive. Né? Então, o livro Ética Nicômaco é uma como se vive para o meu filho, Nicômaco. Né? Então, Aristóteles ele passa boa parte do livro falando sobre as virtudes. E ele diz o seguinte, virtudes
são as nossas máximas qualidades. Máximas qualidades. A coragem é uma. Tem coragem, tem empatia, tem justiça, tem honradez, tem responsabilidade. Tem uma lista enorme. Por isso que eu estou há 10 anos estudando honestidade, né? Humildade. Então, tem uma gratidão, tem uma lista enorme de virtudes. Essas virtudes, elas não estão em nós. A gente tem que aprender. A gente precisa aprender e a gente precisa praticar essas virtudes para que elas se interiorizem e façam parte de nós. Por isso que é um grande problema, por exemplo, você pode dar uma aula o dia inteiro sobre humildade, mas se você não praticar a humildade, você pode fazer uma aula o dia inteiro de empatia, você tem que praticar ainda. As virtudes são como se fosse um músculo, uma musculatura. Quanto mais você pratica, mais virtuoso você fica. O ideal é que a gente ensinasse as virtudes para quem? Crianças. Que é o meu projeto. É um projeto que eu tenho a ensinar virtudes para crianças. Tá? Dá para fazer em adultos? Claro que dá. Só que adulto já é mais complicado, porque ele tem outros formatos. Olá, ele tem outros formatos, outros complicadores. Crianças pequenas estão muito abertas às virtudes, né? Então, quando eu fui fazer meu mestrado, a minha orientadora falou assim, você vai fazer sobre Aristóteles, sobre as virtudes e felicidade? Eu falei, como promover as virtudes nas pessoas? Aí falou, nas pessoas não. Ela falou, você vai ter que fazer um recorte. Ou é em adulto, ou é em adolescente, ou é em criança. Aí eu falei, bom, então vamos fazer em criança. Que eu achava que era mais fácil, e não é. Né? Aí eu fui estudar os bebês. A partir de que idade que os bebês começam a se tornar virtuosos, né? Vou te dar um parênteses aqui. Bebês de 5, 6 meses de idade, eles já têm um forte senso de justiça neles. Olha que curioso. Tem uns experimentos que a gente replicou na época que eu estava fazendo meu mestrado, que foram feitos pela Universidade de Yale por um psicólogo chamado Paul Bloom. Ele e a esposa dele, a Christy Lin, tem um laboratório dentro da Universidade de Yale chamado Baby Lab. Olha que bonitinho, não? Baby Lab. E eles fazem experiências comportamentais com bebês. Então, eles levavam os bebês muito pequenos para fazer um teatro de marionete e tal. E aí, nessas experiências, você descobre que crianças muito pequenas, elas já carregam um senso de justiça muito rudimentar. E se você conversar com professoras de crianças pequenas, todas elas vão falar para você assim, numa sala de aula, se a professora trata uma aluna ou um aluno diferente um do outro, pronto, já dá briga. Porque o senso de justiça das crianças é muito forte. Por isso que filhos, por mais que às vezes a gente tenha conexão com o outro, deveria se tratar todos de uma mesma maneira, porque senão o senso de justiça deles acaba falando, pô, minha mãe está me tratando diferente do que trata meu irmão. Né? Eu sou o caçula de vários irmãos, então a gente era tratado diferente. Então eu percebi que a gente era tratado diferente. Por quê? Porque o temperamento era mais dócil de um do que o outro, era mais parecido com a minha mãe, era mais parecido com a minha... Né? Então, o senso de justiça é um senso muito poderoso que aparece nos animais e aparece nos bebês em tenra idade. Fala. Mas o bebê nasce com isso ou ele aprende nesses 4, 5 meses observando? Não, ele não tem tempo para aprender. Então, nada. ele traz. O senso de justiça é uma das poucas virtudes que se observa que tem um componente biológico, tem um componente nato. Isso né? vem do pai e da mãe. Pai, mãe, avô, bisavó, todo mundo. Isso está no DNA. Provavelmente. Não num gene, num conjunto de genes, tá? Por que que a gente fala conjunto? Porque senão a pessoa fala, é um cromossomo, é um gene que determina. Não, não é. É um conjunto. Né? Aí, conjunto de quanto? Vou te dar um exemplo. Um mês atrás saiu o mais recente artigo sobre o disparador de transtornos mentais que a maconha produz. Todo neurocientista sabe que o uso de cannabis fumado do jeito que é em narcótico, não no medicinal, ele é um disparador de genes e transtornos mentais. Então, se você tem na tua família avós, bisavós, que tem transtorno mental, a maconha, por exemplo, dispara 201 genes nesse indivíduo.
Entra um pouco de espiritualidade ali, de ancestralidade, né? Pode ser, pode ser. Mas assim, então nós damos pouca atenção à nossa genética, mas a nossa genética tem um papel muito poderoso. Claro que o ambiente também tem, a educação também tem, a cultura do lugar, mas a nossa genética, principalmente nos primeiros anos, fala muito forte. Então, os bebês, eles têm uma proto-justiça ali. Chimpanzés têm senso de justiça, gorilas, orangotango. Mas os bebês Né? são o mesmo? Todo mundo nasce com um nível mais cheio de senso de É justiça e depois vai se moldando? Exatamente. Se você coloca essa criança numa família que tem um forte senso de justiça, isso vai potencializar nisso. Então, ela vai ter esse senso de justiça cada vez maior. Agora, se você não nutre isso, isso vai se desmanchando. E ela pode perder. Mas, em geral, você não tem o que é... Em geral, não existe uma diferença no nascimento. Depende da ancestralidade Depende que ele da- comentou. Não, mas não, É. a ancestralidade, eu não sei se tem a ver com essa coisa... Ó, eu vou explicar. É um fator Eu vou genético, explicar mais é ou só menos uma eu vou questão. explicar um teste para vocês, só para vocês saberem como é que é. Eles pegavam o bebê, colocavam sentado no colo do pai ou da mãe e faziam um teatro de marionete. E o teatro de marionete tem que ser sempre fundo preto, que é para o bebê não se distrair. Na Universidade Yale, eles têm uma câmera chamada pupilômetro, que mede o tamanho da pupila. Aqui nós não tínhamos dinheiro, então a gente ficava olhando com câmera, zoom, o olho do bebê. E o bebê, ele ficava... E na frente do bebê, se faz um teatro de marionete. Era mais ou menos essa distância. O bebê ficava aqui, o teatro de marionete ficava ali do outro lado. Então, as psicólogas, elas ficavam embaixo da mesa, segurando marionetes. Uma das que a gente repetiu funcionava o seguinte: você tem um tigre e dois coelhinhos. Coelhinho de camiseta verde, coelhinho de camiseta vermelha, tigre no meio. E o tigre tem uma bola de tênis. Então, a brincadeira funciona o seguinte: o tigrinho, ele passa a bolinha pro coelho de camiseta verde, ele devolve. Depois ele passa pro vermelho, o vermelho devolve. Depois ele passa pro verde, o verde devolve. E o bebê fica olhando aquilo. Num determinado momento, depois de mais ou menos uns 50 segundos, ele passa pro verde, o verde, em vez de devolver, vai embora o coelhinho verde. Na hora que ele vai embora, a pupila do bebê faz assim, ó. Então, de todos. De todos. Então, essa De mesmo. todos. Só que você nunca pega todos. Por exemplo, havia 20% dos bebês, por exemplo, se confundiam. Mas aí, a hora que você pega os dois coelhinhos e coloca na frente do bebê, para ele escolher, 8 entre 10 escolhiam o bebê que se comportou, o coelhinho que se comportou bem, que devolvia a bolinha. E alguns chegavam a pegar e bater na cabeça do outro, que tinha roubado a bolinha. Eles não sabem falar. Eles têm 6 meses de idade. Não sabem andar. De onde vem isso? Da cultura? Não, provavelmente dos genes. Tá? Porque o senso de justiça foi e ainda é muito forte para a sobrevivência do ser humano. Tá? A coragem não tem essa fortaleza dentro dos genes a ponto de ser dessa maneira. Mas a gente percebe que a coragem é diferente de pessoa para pessoa, e isso pode ser também uma condição genética. São ensinadas, empatia, honestidade. Uhum. Isso também não vem com uma pessoa. Algumas poderiam até vir, que é o caso da justiça, mas elas precisam ser potencializadas. Se você não ensinar, elas se apagam. Então, é o que eu falei. Se você não cria um senso de justiça na criança, ela perde aquilo. É uma musculatura. E honestidade. Também é a mesma coisa. Mesma coisa. Gratidão. Né? A gente vive uma crise disso hoje. Por quê? O que são virtudes? São valores a serviço do bem. Por que não chama valores? Porque valores também têm a serviço do mal. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga, tinham valores? Tem. Só que são valores a serviço de quem? Dela. São valores egoístas. São valores a serviço dela. E quando eu tenho valores que são a serviço de mim e também dos outros e da sociedade, aí muda de nome. Deixa de chamar valores e pode chamar virtudes. Então, virtudes e valores têm a mesma raiz, mas não são a mesma coisa. Tá? Então, Aristóteles vai nos alertar 2.500 anos atrás. Nós precisamos ensinar as virtudes para que isso seja cada vez mais poderoso na nossa sociedade. É o que está se fazendo? Então, Uma criança que nasce numa família que não tem as virtudes ou que não trabalha nas virtudes, é um problema. provavelmente É um problema. não vai ter isso desenvolvido quando adulto. E não adianta que a virtude não é uma coisa que vem com o tamanho do pé. O tamanho do pé da criança vai crescer.
Você não precisa fazer nada, você não precisa torcer para que o pé da criança Vai cresça. crescer. O menino tem um pezinho desse tamanho, quando vem adolescente ele calça 44. Você não precisou torcer, você não precisou ensinar nada. O pé da criança, da criança cresceu. Virtude não. Se você não ensinar, Lá, tchau, Exemplo. ele vai embora. O exemplo é muito bom, mas que nem esses dias eu estava dando uma palestra num evento, e aí as famílias ficaram assim, puxa, mas eu também não sabia isso. Eu falei, então, pois é, se você não sabe o que é virtude, como é que você ensina? Então, isso mostra o quanto grave é, né? Então, assim, muitas famílias falam, não, basta eu dar teto, comida, internet, Wi-Fi bom e escola e tá tudo bem. Não, não dá. Ou Só fica na isso. expectativa que a escola vai fazer. Hoje terceirizaram, né? É. Colocaram na escola esse papel que ela faz, mas ela tem outros atributos, né? A escola, ela tem outros atributos que aí acaba. Bom, então nós vamos ensinar valores, vamos ensinar virtudes, né? Então uma das escolas que eu trabalho, eu ensino uma disciplina chamada Projeto de Vida, onde eu dou virtudes, do sexto ao terceiro no ensino médio. Não, é que escola, viu? É uma escola em Santo André. Ah. É, uma escola em Santo André, que é o COC, né? Da rede COC. Então, eu falo assim, talvez a gente vai perceber a médio prazo isso, É Estocolmo. né? Não, o COC. Que é do grupo objetivo, né? O COC não, o COC é de Ribeirão. Não é. Ribeirão, então. É de Ribeirão. Mas, Você já passou da idade. coragem, obviamente que se relaciona com o medo. É difícil você falar de coragem se você não tocar nesse obstáculo, um certo obstáculo, um contraponto para a coragem. E aí, eu vou colocar rapidamente aqui só para você entender. Nós temos uma área do cérebro responsável pelo medo. Na verdade, não é bem responsável, ela é um detector de medo, né? Que chama amígdala. São do tamanho de umas castanhas, ficam bem no centro do cérebro, tá? Ficam nessa região aqui, ó. A amígdala cerebral, que não é essa amígdala cerebral, quando você passa por uma situação de medo, ela dispara. E ela manda um comando para várias áreas do cérebro para mudar o teu corpo. Então, aumenta a corrente sanguínea, joga mais glicose no sangue, aumenta a taquicardia, o batimento cardíaco, aumenta o suor, as mãos ficam frias. Então, a pessoa prestes a ser assaltada, por exemplo, na hora que ela percebe, a amígdala dispara. Esse é um mecanismo biológico para que nós conseguíssemos sobreviver aos perrengues da vida. Tá ocorrendo. Exato, luta ou fuga. Então, essa área, primeiro ela vai disparar, e essa área da verde aqui, ela que vai ver se a ameaça é real ou é fictícia. Então, nós somos uma tribo. A vegetação mexeu do lado. Lena correu. O que eu faço? Corro. Na dúvida, corro com ela. Mas era só o vento. Quem que vai fazer essa avaliação? Essa parte vai fazer vai olhar para trás e falar, não, é só vento. Helena, pode voltar, é só vento. Mas se era um animal que ia nos devorar, a gente se livrou. Então, esse mecanismo, ele produz luta, fuga e também paralisia. Tem pessoas que, no auge do medo, elas travam, né? Quando tem uma pessoa atravessando a rua e você para com o carro em cima, tem gente que pula e tem gente que fica assim. Aí você fica, meu amigo, sai da barra, você não vai entrar, entendeu? Porque a pessoa trava. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas esse é o sistema biológico que a gente tem do medo, tá? Isso é genético? Tem todos nós. Tem todos Não, nós. mas veio dos... Veio dos nossos antepassados. Todos os animais têm. Répteis têm, anfíbios têm, todos os mamíferos têm, né? Que é um sistema bom. Só existe um caso na literatura médica, que, dos anos 80 para os anos 90, de uma paciente que não se sabe o nome, provavelmente foi preservado o nome, nos Estados Unidos, que ela tinha essa área destruída. Não funcionava as amígdalas. Então, ela, de criança, ela não tinha medo. Ela não tinha medo nada, assim. Aí você falou, pô, que legal, né? Não é ter medo. Não, é péssimo. É péssimo, porque significa que a chance de você se colocar em situação de risco e morrer é enorme.
Então, ela sempre teve muito problema, porque tudo para ela era, vou descer aqui por aí, vou descer pelo elevador, vou descer aqui pela janela. Então, o sistema biológico do medo, ele é maravilhoso Para proteger, né? para nossa proteção. Ele detecta ameaça. Ele nos protege. Então, é muito bom. O problema é quando ele exagera esse sistema. Quando ele começa a ficar muito mais poderoso do que o restante do cérebro, aí a pessoa pode ganhar um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado. Aí ela pode ganhar fobias, síndrome do pânico e toda uma série de transtornos que aparecem por causa desse tipo de problemática dentro do cérebro. Tá? Então, não é ser ousado demais a ponto de ser corajoso ao extremo a ponto de eu me arriscar demais e nem covarde demais, mas o segredo está no meio termo. Aliás, os budistas cantam essa bola há milênios, né? O meio termo. Mas parece super fácil falar, difícil de praticar. O equilíbrio é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu acho muito curioso. Estou vendo uma vida equilibrada. Parabéns para você, porque é extremamente difícil. Né? Extremamente difícil ter uma vida equilibrada. Mas é uma tarefa que a pessoa deveria procurar para o resto da vida. Outra coisa que também costuma afetar bastante a coragem são as incertezas, que é a marca atual da nossa sociedade. Eu tenho 50 anos, eu sou de uma época que os pais falavam para os filhos assim: olha, se você estudar, você vai ter um emprego, depois você vai comprar coisa, depois você vai casar, aí você vai ter filhos, aí você vai ser avô. Você tinha certeza, mais ou menos, dos passos que aconteciam. Isso não faz tanto tempo, foi século XX. Tá? De uns anos para cá, principalmente com o advento da internet e de outros fatores sociais, nós perdemos essas certezas. E qual é o grande problema disso? O nosso cérebro, ele odeia incertezas. Ele detesta incertezas. Ele luta fortemente para que as coisas façam sentido nele. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa que você não sabe o resultado, a pessoa ela entra, às vezes, num sistema de recuo. Ela deveria, claro, avaliar melhor aquilo, né? Mas as certezas são muito difíceis de ter. Né? Uma das coisas que a filosofia nos ensina desde sempre é de que viver tem pouquíssimas certezas. Se você olhar para a tua vida, se eu olhar para a minha, a maior parte dos planos que eu fiz não vingou, não deram certo. E às vezes alguns que eu nem imaginava aconteceram. Porque boa parte dos planos que a gente faz não dependem só de nós. Dependem de outras pessoas, dependem de circunstâncias externas que eu não tenho controle. Né? O filósofo, o imperador Marco Aurélio, que tem um livro bonito que chama Meditações, que na verdade não é um livro, era um diário, né? Ele não deve ter gostado muito da gente transformar o diário dele num livro. São conselhos diários, né? Para uma vida, para uma arte de viver. O primeiro conselho que ele dá, na primeira folha. A primeira coisa que você tem que entender é que você não tem controle sobre as coisas. A maior parte das coisas da vida você não tem controle. Quando que ele escreveu isso, né? Ele escreveu isso, ele foi o último grande imperador no final do Império Romano. Ele foi o último, assim, que Ele teve... era estoico? Estoico. Estoico. Tiveram 300 anos de estoicismo. Algumas figuras são famosas, Marco Aurélio, Sêneca, que foi professor do Nero, que era um homem horroroso, Nero. Epiteto, que eu acho que é o melhor, que foi um escravo. Epiteto não é um nome, é um título, ex-escravo, não se sabe o nome dele, que ele era manco, que ele apanhava do dono dele e ele ficou manco. E o livro Meditações do Imperador, Marco Aurélio foi
baseado num livro chamado A Arte de Viver, de Epiteto, que é um dos livros mais lindos que você pode comprar agora nesse fim de ano. Chama A Arte de Viver. É um livro fininho, tamanho num dedo, assim. Você lê, você fala... "Ah." Porque Epiteto era especialista em perrengue. Ele até viu, né? O cara que foi escravo, que apanhou a ponto de ficar manco, e mesmo assim ele conseguia entender como que se dá a vida, é simplesmente maravilhoso. É isso aí, procurem aí, já comprem A Arte de Viver, Epiteto. É um livro fininho, pequenininho. Eu adoro dar de presente esse livro. Eu adoro comprar, assim, alguém fala, eu queria um livro. Eu já falo, vou dar de presente o Epiteto, A Arte de Viver. Então, a primeira lição que os estoicos também nos dão é isso. O mundo não é feito de certezas. O mundo é feito de incertezas. Então, e aí, como é que eu lido com as incertezas? Esse é um grande drama. Aqui tem um estudo que foi feito em 2016. Eu me lembro desse estudo porque eu usei ele. Ele diz o seguinte, ó, é uma conclusão do estudo, né, que foi publicado por esse órgão americano. A incerteza é mais estressante do que a certeza do fracasso iminente. E aí, eu coloquei isso daqui porque era mais ou menos esse o estudo. O estudo, eles pegavam pessoas e davam pequenos choques e tal. Hoje é meio complicado fazer isso, mas naquela época ainda se podia fazer. Hoje os comitês de ética meio que criam um drama, a pessoa precisa assinar toda uma série de formulários, mas é isso daqui, ó. Participantes que eram informados de que teriam 50% de chance de tomar um pequeno choque no dedo, ficavam mais estressados do que aqueles que sabiam, que tinham certeza que ia ser. Ou seja, quando você não sabe se alguma coisa vai dar certo, você fica muito estressado. Por isso que muita gente aposta de que não vai dar certo, porque aí ela tem o prazer de ter 100% na cabeça dela. Ela fala, olha, eu vou começar um relacionamento amoroso, mas não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Vai ficar frustrado? Não, eu vou começar, mas não vai dar certo. Olha o que ela tem, ó. Ela fica menos estressada. Tá vendo? Porque ela já fala para ela mesma que ela vai ficar menos estressada. É porque a expectativa é baixa. Exato, porque se ela faz expectativa de que algo vai dar certo, o que acontece com o nível de cortisol dela? Ele fica ansioso, fica estressado. Por isso que tá cheio de pessimista, né? Exatamente. Exatamente. Agora, se a gente fosse levar isso daqui a sério, então eu não faço nada. Eu não saio nem da cama, eu não faço uma faculdade, eu não faço um investimento, né? Então, se a vida é arriscar, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o risco, a grande sacada não é achar que isso aqui é bacana, mas é viver sabendo disso. Por isso que coragem não é a ausência de medo, é lidar apesar do medo. São aqueles que aprendem a lidar mesmo com medo. Entendeu? O cara que é paraquedista, ele tem medo toda vez que ele salta. Eu não saltaria jamais, porque eu tenho medo de altura. Um cara de 2 metros de altura tem medo de altura, né? Mas, assim, você conversa com o paraquedista, ele fala, eu tenho medo, eu vejo, verifico, né, o meu paraquedas, e fico nervoso toda vez que eu vou. Tá certo, né? Ou seja, ele está se precavendo, ele tá percebendo ali, ele está preocupado com aquilo, mas mesmo assim ele salta, né? Salvo o medo, aí não pula, mas é assim que funciona, né? Até no risco mesmo. O problema é quando ele perde o medo e ele salta e O presta problema, atenção nisso. o problema é quando uma das coisas que o hábito nos torna Ele é displicente. motoqueiro, né? Que ele fica... O hábito nos torna displicente. Quando a gente faz alguma coisa muito tempo, muitas vezes, muito repetido, já faço, né? Já faço tantas vezes. E aí você pode ficar descuidado. É que não fica presente, né? Você pode ficar descuidado. Pode ser dirigindo. Eu já tenho meu namorado, meu marido. Então, eu posso tratar mesmo de qualquer jeito. Então. Não. O marido fala, não, mas eu já estou casado, eu posso engordar, eu posso não sei o quê, não preciso mais me cuidar, já sou casado. Pô, que pensamento tolo, né? É se você tem alguém justamente que você tem que se cuidar mais ainda, né? Para ficar sempre no florescimento para a pessoa, né? Mas, então, isso nos deixa um pouco displicente em relação às coisas. E isso pode ser um problema. Uma das coisas também que o medo, as incertezas costumam fazer
é que a incerteza ela pode gerar estresse, que é alto nível de cortisol no corpo. E quando uma pessoa fica estressada, ela cria ela liga um modo do cérebro que ela continua só pensando naquilo. Ela se estressa e aí ela pensa mais naquilo que a estressou. E quanto mais ela pensa, mais estressada ela fica e ela cai nesse círculo. E aí o campo de visão dela diminui. Ela só vê aquilo, ela só vê aquilo que a estressa, mas ela não vê o cenário. Não vê o cenário. Então, meu emprego não está legal, não sei o quê. Então, mas olha o resto do cenário. Você tem uma saúde boa, você está com a família ok, está todo mundo tá razoável, está todo mundo bem. Então, você está pegando um cenário, você está fazendo aquilo. Então, talvez seja interessante você abrir um pouco o campo de visão. E aí, olha que curioso, tem um neurocientista da Universidade de Stanford, que é o Andrew, né? Andrew Huberman. Esse cara de Stanford, ele descobriu técnicas para você reduzir o estresse quando você está resolvendo o estresse. Então, a Helena está lá no computador, aí, aconteceu meu Deus, aconteceu uma coisa. Qual é os 3 grandes conselhos que o Andrew que fez testes com pessoas? Ele passou meses fazendo testes com essas pessoas. Uma maneira, a Helena, levantar e vai fazer outra coisa. Vai andar, vai andar mesmo. Por isso que ele fala, andar para frente, andar. Mexer os olhos, mexer a cabeça, você tira aquele campo fechado. Olha que interessante, é como se você enganasse o teu cérebro movimentando os olhos. Olha que curioso. Esses testes foram feitos pelo Andrew com pessoas que ficavam dentro de um aparelho de tomografia. Um aparelho de ressonância magnética nuclear que você consegue ver o cérebro. Então, é muito, muito interessante isso, porque coisas muito simples, às vezes eu estou no trabalho, eu estou imerso ali, não está dando certo. A melhor coisa que você pode fazer é abaixa o notebook e vai tomar um café. Vai dar uma volta, vai fazer outra coisa, para que você desestresse, para que o teu nível de cortisol caia e você consiga depois voltar e olhar de uma maneira mais aberta o que está te estressando, tá? Então, esses pequenos conselhos, né? Fala, meu Deus, movimento ocular, mexer os olhos de um lado para o outro, mexer a cabeça ou andar, né? São importantes. Para quem trabalha em escritório, por exemplo, que fica confinado numa mesa, às vezes isso daqui é de grande serventia. Sabe que eu vou te dar um exemplo bem besta, mas eu gosto muito de fazer isso pouco. Uhum. Daí chega uma hora, eu gosto de fazer o difícil, mas chega uma hora que trava. Meu pai é viciado. É assim, você põe de lado, dá uma voltinha, e daí você olha e fala assim, nossa, que idiota que eu sou. É um tipo de miopia, né? Que a pessoa ganha às vezes. Então, assim, é interessante você pensar, né, dessa forma, né? Que existem mecanismos que você consegue... por favor, existem mecanismos, tudo bem? Existem mecanismos que você consegue burlar algumas coisas que acontecem dentro dele, tá? O que eu estava te falando agora é um pouco ciência. Agora vamos mais para a filosofia, que é o que nos interessa. Um grupo de filósofos muito famosos que falou muito sobre coragem foram os estoicos, que, para minha surpresa, voltou uma moda de estoicismo. Mas tem podcast, tem livro, tem coaching falando disso. E é muito curioso. E para quem estudou filosofia, nossa, estão trazendo esses caras de volta, né? Mas eles têm alguns conselhos bacanas. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao estoicismo, algumas coisas que eu acho que não valem hoje mais. O estoicismo foi uma escola filosófica, pessoal, que viveu numa época que o mundo deles estava uma desgraça, que era um período final do período romano. Então, assim, quando tudo fora de você está desmoronando, qual é o melhor lugar para você fazer a aposta? Em você. Quando as instituições
que nos prometeram coisas, não fazem o que deveriam fazer, que era o Império Romano, os cidadãos começaram a dizer, pô, se o Senado, se as coisas, se nada disso está a serviço do meu bem-estar, então eu vou me voltar para dentro. E é isso que os estoicos ensinavam, de você olhar para dentro. Mas eles eram filósofos muito práticos, eles não eram filósofos que estavam interessados em questões assim metafísicas, o que é Deus, o que é o conhecimento, o que é verdade. Eles achavam que pensar isso era uma bobagem. A filosofia deles era uma filosofia prática, para o dia a dia. Como que você vive no dia a dia, com seus problemas? Então, por isso que o estoicismo faz muito sucesso. Porque ele é uma filosofia prática. Tá? E aí a galera ganhou e começaram a ler, e para nossa surpresa, para os filósofos, as pessoas estão revendo. Então você vai numa livraria, você vê lá nos livros, aparece o Ryan Holiday, que tem lá o ego, o seu inimigo, né, os obstáculos, o chamado coragem. Então, assim, né, o diário de um estoico. Tá cheio de livros sobre isso. Podcast pra caramba. O único cuidado, o único receio que eu acho que tem que se fazer é algumas adaptações. Porque o mundo de hoje não é o mundo da época desses caras. Né? Então, algumas coisas têm que mudar. Mas vale bem esses conselhos. São conselhos bem interessantes. Por isso que o mundo corporativo pegou os estoicos e transformou em manual para viver. Né? Mas, se serve, ok. Tá? No caso da coragem, no caso da coragem, os estoicos, eles trabalham a ideia de coragem de algumas formas. Por exemplo, coragem é muito mais do que enfrentar medo. Coragem é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que às vezes a tua vontade não queira. Ou seja, aqui tem o quê de ética, né? Ou seja, fazer o que é certo, mesmo que às vezes a minha vontade queira as outras. Quantos casamentos não seriam preservados, namoros e coisas, se não as pessoas não fizessem isso? Apesar das minhas vontades, eu tenho que fazer o que é o certo. Porque existe uma outra virtude que não aparece aqui, que chama honradez. A honra, que é o cumprimento daquilo que você fala com aquilo que você faz. Se você fala uma coisa e faz outra, você é desonrado. Honradez, honra é uma virtude. Então, os estoicos, dá para ver claramente aqui que eles têm honradez aqui, tá vendo? Aquilo, então, faça mesmo que a tua vontade, às vezes, não queira fazer. Né? Quantas pessoas traem porque deixaram as vontades falarem mais alto do que o certo? Quantas pessoas? Nós estamos conversando aqui, tem gente agora entrando por aí em hotéis e coisas. Por quê? Porque a pessoa não percebe essa outra virtude poderosa que é a honradez. A honradez é uma coisa muito curiosa, porque eu me lembro quando eu era criança, nos anos 1900, não, mentira, nos anos 80, as pessoas falavam, eu me lembro assim que eu morava num bairro em São Paulo que eu podia ir numa quitanda e marcar a caderneta. Aí minha mãe falava, pega lá, né, no fulano, pede para ele marcar. Ou seja, você cumpria, depois você ia lá e pagava, né? Você fazia um contrato de aluguel, a tua palavra bastava, né? Era no fio do bigode, como eles falavam, né? A tua palavra bastava. Hoje você vai namorar, você tem que ter uma escritura, assina aí 3 dias, vão levar no cartório. Por quê? Porque as pessoas confiam zero nas outras, na honradez. E parece que é coisa fora de moda. Por isso que a gente precisa retomar as virtudes. E é esse meu trabalho exaustivo na Universidade do Bem-Estar. Eu criei um curso, claro, que é baseado em projetos fora do Brasil, que chama Ciência da Sabedoria. Você sabia que a sabedoria se ensina? Não, mas ela se ensina. E eu não estou falando de inteligência. Eu estou falando de sabedoria, que é outro papo. Sabedoria e inteligência são coisas diferentes. Aí eu criei um curso
Tá lindo, tá maravilhoso. Agora precisa ter gente para fazer. Tá? Mas tá lindo. E uma das bases é ensinar as virtudes. É um curso longo, tal. Tem que ensinar as virtudes, praticar e tal. Né? E tem outros componentes. Para você ser sábio, tem outros componentes que você precisa ter. Eu acho que acabou a bateria, talvez. Não, não acabou. Não? Tá. Entrou no modo na discussão. Então você precisa ter uma lista grande de virtudes para que as coisas deem certo para você e para os outros. Então, assim, quanto mais virtudes você interioriza, você se torna uma pessoa melhor, mas é uma luta constante, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar virtudes, e até hoje mesmo, eu não consigo jogar um papel de pala no chão. Eu não consigo fazer isso. E me dizer perfeitão. Não, imagina, longe disso. Mas tem coisas que eu não consigo mais fazer. Porque na hora que eu vou fazer, eu me cobro. Eu me cobro por aquilo. Entendeu? Tem a gratidão, por exemplo, que é uma virtude, enquanto volta, a gratidão é uma virtude linda. Só que a gratidão não se fala de gratidão. Sim. Gratidão não é para fora. Gratidão é para dentro. Você vai, hashtag gratidão. Não é. Gratidão não é obrigado, não é sinônimo de obrigado. Obrigado é uma coisa. Obrigado por ter me servido, obrigado pelo. Gratidão é outro papo. Gratidão é algo para dentro. Para dentro. Quando eu trouxe o diretor da universidade, desse centro de estudo que eu participo lá na UC, ele veio aqui para o Brasil. Ele veio aqui para o Brasil e aí a USP trouxe ele ficou alguns dias aqui e tal. E aí, quando eu levei ele no aeroporto, a gente foi tomar um café. Você vai tomar um café no aeroporto, você deixa um rim lá, né? E aí, deixei um café e um pão de queijo, né? Estacionamento, então. Nossa, Aí, e aí quando eu estava agradecendo a moça dela, ele falou assim, ele falou em inglês, mas vocês falam obrigado, né? Aí eu falei, ele falou, eu vou te fazer um desafio, ele falou. Em vez de você falar obrigado, você fala assim, obrigado pela gentileza. Gentileza é uma outra virtude. Aliás, muito linda a gentileza, né? Então ele fala assim, você me serviu? Obrigado pela gentileza. E aí aí eu comecei a fazer isso na farmácia, na pizzaria, em qualquer lugar, qualquer pessoa que aqui eu vou pagar estacionamento no shopping, obrigado pela gentileza. A pessoa olha assim, porque ela não está acostumada a você falar das virtudes. Uma das virtudes, por exemplo, que é a gentileza. Então, essas gentilezas, essas virtudes, elas precisam ser treinadas. Elas precisam ser interiorizadas. E quando elas se interiorizam, depois é complicado, porque depois você
assim, enquanto ele fala, para você ser feliz, você precisa ter poucas coisas. Você precisa ter um lugar para morar, de preferência morem com amigos, tem alguma coisa para comer, beber, de preferência vinho e queijo. Ele adorava. Todas as vezes que ele mandava cartas para um amigo, ele falava, me traz um pedacinho de queijo. Acho que ele era meio mineiro, né? Nada Bom, bom. Posso fazer uma observação? Claro, claro. Quando você falou em prazer, né? E assim, a gente vê cada vez mais as pessoas em busca desse prazer. Mas isso tem muito a ver com o hormônio, né? Que é a dopamina. Justamente é o hormônio do prazer. Então, é um pouco biológico isso, né, do ser humano, né? É. Estou falando que não tem a culpa, assim, Então, claro. não tem a responsabilidade. Mas se as pessoas fossem um pouco mais, soubessem, aprendessem um pouco mais como funciona o cérebro, porque através do cérebro que se gera os neurotransmissores, de repente as pessoas começassem a ficar mais conscientes Sim. sobre essa questão da dopamina, que é simplesmente isso aqui dá uma dopamina enorme. Aliás, tem um livro maravilhoso chamado Nação Dopamina, que vale muito a pena ser lido, de uma médica da Universidade de Stanford, que fala sobre como que a nossa sociedade hoje está ajoelhada para a dopamina. Então, assim, aí uma conclusão minha, tá? Não é dela. Os nossos antepassados, eles tinham uma vida muito difícil. Muito mais difícil que a gente. Os nossos ancestrais que moravam no Serengeti, que moravam no Vale Turkana, no Rift, essas pessoas, eles não sabiam se amanhã eles iriam comer, eles não sabiam se eles iam sobreviver. Então, a vida para eles era muito difícil. Então, às vezes, eles tinham picos de dopamina. Quando eles conseguiam uma comida a mais, quando eles conseguiam encontrar um lugar para dormir que era quente. Então, o cérebro ele foi feito para ter doses de dopamina de vez em quando. O problema é que a gente criou uma sociedade que fez a dopamina ficar sempre aqui em cima. E aí, quando você desce, pronto. Aí vai para aquele. Depende da sua altura. Ele vai para baixo. Essa é uma conclusão minha, assim, entendeu? Então, isso é muito problemático, porque assim, por que hoje nós temos jovens tão mais frágeis do que os nossos avós, do que as pessoas do passado? Porque é justamente isso. Se você pegasse uma avó sua, uma bisavó, ela às vezes ela tinha momentos de prazer na vida dela. Era um Natal, era quando uma irmã ia visitar, né? Tanto que eu conversava, quando eu estava fazendo eu faço estudos sobre felicidade e eu entrevisto pessoas, eu entrevistava pessoas bem de bastante idade e eu perguntava assim para ela, a senhora é feliz? Elas falavam, vai levando, né, filho? Né? Ou seja, assim, para elas não é uma pergunta, como assim? Como assim ser feliz? O que você está falando? Né? E hoje a gente vive uma certa escravidão da felicidade, não só que a gente tem que estar o tempo todo feliz, que aliás a alegria é muito diferente de felicidade, mas a gente não só tem que mostrar que está feliz. A gente tem que estar lá no Instagram, mostrando o tempo todo, tal. Então, eu acho que a modernidade, eu adoro aplicativo de alimento, tudo. Eu uso internet, tenho rede social, mas eu tomo muito cuidado para eu não me escravizar nela, porque eu acho que essa modernidade nossa hoje nos tornou fracos. Os nossos antepassados teriam vergonha da gente. Eu sou professor e eu falo para um aluno assim, você precisa fazer um trabalho. Tem que fazer um trabalho? Tem que fazer um trabalho. Mas eu tenho que estar na internet? Mas tem que ler? Mas tem que imprimir? Caramba, como assim? Entendeu? Então, assim, houve uma época que as pessoas tinham que sair de casa para ir fazer um trabalho, para ir pela biblioteca, para encontrar os amigos. Aí aquele trabalho saía com 4, 5 letras diferentes, né? Então, a modernidade está saindo um eco aqui. A modernidade nos enfraqueceu por um lado. Nesses 25 você deu aula, você percebeu que foi ficando mais difícil os alunos, né?
que eles não nos escutem, tá? Não conto para ninguém. Está sendo gravado. É. Voltou ou não? Eles estão mais frágeis. Então, assim, para eles, os dias, Melhor? qualquer coisa os quebra hoje. E eu acho que tem muito a ver com isso. Porque nós somos pessoas que sempre temos alto nível de dopamina e prazer o tempo todo. Pronto, pode ir tocando aqui, vai, já está aqui. lembrou. Se você pegar, por exemplo, Pode ser. eu sou da época que você vai assistir uma série, Arquivo X. Você tinha que esperar toda terça-feira para assistir Arquivo X. Legal. E era legal assistir de terça, porque aí na quarta eu ia na escola e conversava com, você viu o episódio de ontem? E aí a gente ficava especulando o que ia acontecer na outra. Hoje, o cara maratona. Eu sou completamente contra essa história de maratonar, porque você perde o sabor. Você vai maratonar, você lembra do início e do fim. Mas, então, o que aconteceu no meio? Eu não lembro muito, não, porque tá meio dormindo. Então, isso acaba sendo um problema. Então, não é que eles nasceram nesse mundo. Então, obviamente, que eles estão acostumados com isso. Pode mudar a página aqui, Claro. tá? E, por aqui mesmo? Tá. Acho que elas não estão conseguindo ver, né? Ela pode escrever. Desculpa, tirei. Putz. Não, acho que desligou o monitor. Voltou. Voltou. É o meu computador que quebrou a... Então essa meio que fragilidade hoje, ela é bem mais observável. 25 anos é uma geração. Eu dou aula a uma geração. Então, eu vi, sim. Eu vi os alunos esmorecerem um pouco mais. Eles são muito bons em algumas coisas. Eles pegam assim, umas coisas bem mais rápidas. Eles não são tão ligados à internet como a pessoa. Eles são plug and play. Plug and play. Mas não sabem anexar um arquivo num e-mail. Não sabem transformar um Word em PDF. Às vezes me mandam uns e-mails. Aluno de faculdade me manda e-mail e não vem nada dentro. O cara quer fazer o trabalho no corpo do e-mail. Aí você tem que ensinar o cara. Primeira aula, eu ensino. Ó, tá vendo essa equipezinha aqui? Chama anexar. Então, eles são bons em plug and play. Em dedo. Assim, mas em outras coisas eles são bem mais fracos. Né? Mas são muito bons em algumas outras atividades. Né? Que mais? Agir com coragem também tem a ver com confiança. Serve também para a gente distinguir o que é uma ameaça real do que é uma fantasia na nossa vida, né? Isso é muito importante, porque muitas das ameaças a gente talvez criou. Talvez elas não estejam de verdade, mas a gente acabou criando. E o cérebro ele tem uma grande capacidade de criar histórias. Eu vou dar um exemplo. Meu pai ele tem Alzheimer. Bem controlado, assim, ele é bem dócil. Aliás, ele virou o sonho da minha mãe, que minha mãe fala, vai tomar banho, ele vai tomar banho, ele vai. Se tiver um joystick, ele faz tudo. Mas ele, quando ele está narrando alguma coisa, a minha mãe, ela não entendia porque ele começava a contar umas mentiras. Ele pegava uma história da vida dele e contava umas mentiras, minha mãe falava, nossa, mas... Aí eu tive que explicar para minha mãe. Falei, mãe, a mente de uma pessoa de Alzheimer tem buracos. Como que o cérebro faz? Preenche. Com o quê? Com o que tiver. Então ele fala coisas que ele não fez. Se você se irrita, se você pilhar nisso, só uma bobeira, né? Você tem que entender. Então ele conta as coisas e às vezes ele fala umas coisas, eu falo, pai, puxa, que legal. O que eu ganho de falar para ele? Pai, você tá mentindo e tal, né? Eu estresso o cérebro dele, que é pior ainda, né? Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de inventar histórias para fazer sentido na nossa cabeça que às vezes pode nos levar por situações que a gente não são ameaças de verdade, ameaças reais, tá? Que mais? Os estoicos também vão dizer que dentro da ideia de coragem é importante eu praticar aquilo que me dá medo. Porque quando eu pratico, eu acho um pouco isso exagerado na visão dele, mas eles falam assim, quando você pratica as coisas que te dão um pouco de medo, você começa meio que a saber onde estão tuas fraquezas e onde estão tuas fortalezas.
Eu sei muito bem, Ives, hoje, com 50 anos, eu sei muito bem no que eu sou muito bom, no que eu sou bem meia boca e no que eu sou bem horrível. E essas coisas que eu sou horrível, eu deixo para outras pessoas fazerem, né? Então tem coisas que eu falo, olha, não dá na minha mão que não vai sair. Faz você, deixa a pessoa fazer. A pessoa, quando ela acha que pode tudo, eu desconfio muito de gente que pode tudo. Eu posso tudo. Pô, caramba, eu queria ser você. Porque às vezes a gente é muito bom, é muito talentoso em alguma coisa e hábil em outra, e outras vezes não. Aliás, o autoconhecimento, se ele não serve para você descobrir os teus talentos, os teus dons, não serve para nada. Você fala, eu estou fazendo terapia há 10 anos. Fala, caramba, que legal. Eu acho sensacional terapia. Acho que as pessoas devem fazer terapia. Mas o que você... Ah, porque eu quero autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento está a serviço do quê? Ah, não. É porque aí eu sei quando eu estou triste, quando eu sou... Pô, mas eu não preciso de terapia para saber quando eu estou com raiva, quando eu estou com ciúme, Isso eu já sei. Uma das coisas mais importantes do autoconhecimento é para que você serve. Para que você serve? Que é uma coisa que as escolas não fazem. As escolas deveriam ser... Aliás, a ideia original grega lá atrás de escola era isso. Os gregos acreditavam que tudo tem um telos. Telos do grego significa um porquê, um propósito. O propósito desse copo é ter um líquido aqui dentro. Ele foi feito para isso. Você pode colocar água, vinho, cachaça, o que for. Ele foi feito para... Se você colocar caneta, até serve, mas ele não gosta. Ele gosta para aquilo que ele foi feito, para líquido. A cadeira, para você sentar. Tua roupa, meu óculos, para enxergar. Um garfo para levar a comida à minha boca. E os gregos acreditavam. E nós? Para que nós somos feitos? Aí, o que a gente faz? Quando o moleque tem 17 anos, a gente fala, viu, o que você quer fazer da tua vida? Não tem a menor ideia. Claro que ele não tem. Aquilo deveria ser caçado lá atrás, deveria ser vindo de lá atrás. Por isso que as escolas, aquilo que a gente chama de escola dos gregos, você pegava uma criança, você nutria ela com vários conhecimentos e virtudes, e aí quando ela chegasse por volta dos 16, 17 anos, ela meio que sabia um pouco quem ela é. Claro que saber um pouco quem você é também não é muito mérito, porque você vai mudando. Você se conhece, ano que vem você muda. Aí você vai se conhecer de novo, aí você muda de novo, aí você vai mudando. A gente vai mudando. Hoje você é a versão 2023, a versão 2024. Você vai mudando. Por isso que eu falo, eu quero voltar com o meu ex-namorado. De quando? De 1998. Então, mas aí você está pensando com o cara de 1998, porque provavelmente essa pessoa não é mais a mesma de 1998. Então, qual é a grande sacada de você conhecer esses talentos? Que todo mundo ganha. A criança sabe porque ela descobre para que ela serve e a sociedade ganha porque tem dela o que ela tem de melhor. Agora, se o jovem não aprende, não descobre para que ele serve, ele escolhe mal, escolhe errado, ele perde, ele se frustra e a sociedade não tem dele o que ele tem de melhor, tem o que ele tem de medíocre. Então todo mundo perde. Então, uma escola também deve ensinar línguas, matemáticas, ciências, história, todas as disciplinas, mas deve ensinar as pessoas também a se conhecer nesse sentido, de descobrir quais são os talentos, quais são os meus dons. E você acha que é por isso que hoje tem uma grande quantidade de jovens que são nem trabalham, nem estudam? Tem as questões Por quê, sociais, né? tem as questões sociais, claro, tem as questões sociais e tem os jovens que não têm a menor ideia. Você fala pro cara, Não sabe o que eles são. é um pouco... ele tem uma parcela de culpa dele, claro, né? Mas uma parcela também é do nosso sistema. A gente pensa, então eu vou fazer. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que jovem é igual uma planta. Se eu regar, ela cresce e pronto. Não é. Tem uma série de coisas que precisam acontecer em etapas para essas coisas surgirem, para esses talentos surgirem. Eu descobri cedo que eu ia ser professor. Eu descobri com 19 anos, quando eu fui para o cursinho. Quando eu fui para o cursinho, assisti uma aula, eu falei, é isso que eu quero fazer, pro resto da minha vida. A aula do cara parecia uma régua. Eu falei, meu Deus, que aula linda. Depois eu fui trabalhar no cursinho que eu fui aluno.
E virei amigo do professor, que foi aquele cara que eu vi. Ele sabe até hoje, né? E aí eu falei, nossa, que aula incrível. Então, se eu vivesse na época dos gregos, Aristóteles dizia, você foi feito para dar aula. Os deuses te fizeram para dar aula. Para que os deuses fizeram? Para que os deuses fizeram? Para que os deuses fizeram? Quais são os seus talentos? Você está a serviço do quê? E as virtudes vão ajudar nisso. Elas vão melhorar outros componentes que juntos vão fazer com que você se descubra. Que mais? A coragem também serve para você. A coragem serve para você implementar alguma coisa se você acha que ela deve ser implementada, mesmo que às vezes ela não seja aquilo da tua própria vontade, que eu já tinha comentado anteriormente. Então, nós precisamos implantar determinada coisa dentro de casa. A gente precisa fazer nossa casa dessa maneira. Por quê? Porque é necessário. Talvez eu não tenha, talvez você não tenha, que a gente mora junto, mas precisa ser feito aqui. É uma ação justa que é necessária, então vamos fazer. Mesmo que talvez ela não seja do meu gosto, né? Muitas vezes nós fazemos coisas que não são da nossa, talvez eu não goste. Muitas coisas da minha vida eu faço, mas eu preciso fazer. Por quê? Porque tem que ser. Porque é uma mecânica, porque eu fui contratado, eu fui feito, tal. Então, a gente precisa se colocar um pouco nessa postura da coragem como uma maneira de você se colocar na vida. E aí, para terminar, ele fala assim, ó, a coragem também é um compromisso que você faz. É um compromisso que você faz. De preferência, um compromisso com ideias nobres, com algo nobre, com algo valioso. Então, os estoicos, eles trabalhavam muito com essa questão da coragem, mas é difícil pegar só a coragem, porque eles tinham todas as outras virtudes que eram importantes e que todas, ao mesmo tempo, deveriam estar no indivíduo. Prudência, justiça, né? Empatia, né? Então, então por isso que às vezes sai meio, pô, mas a coragem, mas a coragem precisa disso, precisa daquilo outro. Então essas coisas elas vão se amarrando, tá? Aqui, ó. A coragem, então, é uma virtude e a grande sacada disso é que as virtudes, vocês estão conseguindo ver? Vocês conseguiram ver? Eu não sei se eu consigo mexer, porque senão eu vou desligar. Eu não quero, se eu vou mexer, senão eu vou desligar aqui. Se eu baixar aqui um pouquinho, talvez eu desligue. Deixa eu fazer uma coisa. Vou fazer. Empurra para mim aqui. Vamos trocar. Aí. Beleza. Aí. As virtudes, elas servem para limar, para lapidar o caráter das pessoas. Essa é uma das coisas também que as pessoas... O que é caráter de alguém? As pessoas sempre falam, fulano é bom caráter, fulano é mau caráter. Então, mas não é só isso. O caráter ele é resultado justamente dessas virtudes. Quanto mais virtudes, melhor o teu caráter. E o caráter, ele é matéria-prima para você ter sabedoria. E a sabedoria está a serviço da tua vida, dos enfrentamentos das coisas que você precisa fazer. Então, uma coisa encadeia a outra. Se você é virtuoso, quanto mais virtuoso você é, melhor o teu caráter. Quanto melhor o teu caráter, mais sábio você é. Quanto mais sábio você é, mais florescimento humano você tem, mais feliz você vai ser. É isso que eu estudo. As pessoas falam, por que isso tem a ver com felicidade? Virtudes, caráter, sabedoria, felicidade. Essas coisas se conectam, como se fossem argolas numa corrente. Então, se eu nutro uma criança ou um jovem com virtudes, eu estou melhorando o caráter dela, né? Aristóteles dizia que o caráter e as virtudes parecem aquele palito que a gente põe em plantas. Quando uma planta está crescendo, o caule ainda está fraquinho, a gente põe um palito enterrado na terra, à medida que a planta cresce, a gente amarra e ela vai subindo junto com o palito. Chega uma hora que o caule já está forte, você tira o palito, não precisa mais. E ele chama isso de família. O que é família?
Família é seu palito, que faz o jovem crescer junto até uma hora que você sai de cena e ele tem a vida própria. Precisa ser palito, né? Precisa ser palito. Precisa ajudar a mantê-lo na linha. Se você não colocar um palito, a planta, com o peso, vai lá. Né? Então, as virtudes servem também como uma forma de melhorar o Por caráter. isso que aquele ditado, pau que nasce torto. Bom, não sei se é por isso, mas é mais ou menos isso. Agora, olha só que curioso, ó. Os estoicos usam o símbolo de coragem, o leão, tá? Leão. Mas olha só, a coragem, então, é uma virtude que melhora o caráter. Só que está longe de ser só a coragem. Olha quanto só. Olha trabalho. Essas daqui são as principais virtudes que deveriam estar no ser humano. Quando eu peguei essa lista pela primeira vez, eu comecei a chorar. São 24 no total, tá? São 24 no total. Por isso que é tarefa para a vida toda. Tá vendo? Tem empatia, tem gratidão, tem perseverança, tem entusiasmo, tem julgamento, tem curiosidade, tem humildade, né? Esses dias um aluno falou, professor, humilde é aquela pessoa simples, é aquela pessoa que não quer muita coisa. Não, não é isso. A palavra humildade vem de uma palavra humus, que significa terra fértil. Terra fértil. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem a cabeça aberta para novas ideias, novos pensamentos. Ela é aberta, entendeu? Ela tem humildade para poder ver, aprender e ver de uma outra perspectiva que não a minha. Nós estamos conversando aqui, e eu estou falando isso, fala, Ives, mas e se fosse assim? Aí eu falo, eu não tinha pensado. Tá vendo? Você está me falando aqui uma nova perspectiva. Humildade, né? Então, a humildade não é ser uma pessoa simplória, é uma pessoa que é aberta a novas ideias. Eu sou uma pessoa tradicional nos investimentos, né? Aí eu vou ter a humildade de me abrir para pensar o diferente. O diferente. Mas será que não falta, né? Você colocou tudo isso aqui, assim, falar um pouco mais o que significa, porque parece tão óbvio, né? Aí você vai ter que fazer um curso meu. Então, é isso aqui que gera a discussão, Eu né? faço aquele desconto, camarada. É que você falou da coragem, que você discorreu da coragem. A finança do Família Invest tem 20%. Vamos, Helena, vamos fazer. A gente faz eu faço um curso de sabedoria para gente, bem ninja. É muito legal. Teu cérebro vai fazer assim, ó. Com todo respeito, eu sou apaixonada por ele. Desde o primeiro dia que eu conheci. Fantástico, eu quero fazer uma aqui. Não dá tempo mesmo, porque a gente se conheceu num pré-congresso, né? Oi. Então, mas eu adoro o tema. E a gente pode fazer um grupo, vamos fazer dentro de seleciona, mas combinado com a Fernanda, nós assinantes, todas as vezes, universo, o curso que for, tem desconto. Afinal de contas, tem que ter vantagem. Na sabedoria, a sabedoria precisa de vários pilares para você ser considerado uma pessoa sábia, né? Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é conhecimento que você consegue aplicar. Então, assim, eu aprendi lá no meu curso de química que isso daqui é um vidro, e aí esse vidro ele pode ser moldado, ele tem uma determinada temperatura, ele é um amorfo, ele não é, na verdade é um sólido, é um líquido super resfriado. Isso chama inteligência. Eu posso ter inteligência para subir um prédio, eu posso ter inteligência para fazer um viaduto, eu posso ter inteligência para operar um coração de uma pessoa, eu posso ter inteligência para fazer investimento. Isso eu aprendo. Sabedoria é outro papo. Sabedoria é outro. Sabedoria é outra história. Por isso que é possível ser inteligente e não ter sabedoria. E é possível ter sabedoria e não ter diploma. Simples, né? Exatamente. É aquele vovô, é aquele titio que não estudou, né? Mas que tem uma sabedoria da vida. E tem gente que tem diploma e não vale nada. Não se esqueça que os campos de concentração
foram criados por médicos. Que a bomba atômica foi criada por cientistas. Gente com diploma. Né? Então, cuidado. Eu estava falando isso aquele dia no Summit. Né? No Summit eu falei um pouco sobre isso. Falei um pouco sobre sabedoria e inteligência. E as pessoas ficam me olhando assim, nossa, exato. E eu não sabia que existia um estudo de sabedoria. Aí eu conheci uma psicóloga alemã e ela me passou um monte de material. Em inglês eu estou traduzindo, estou fazendo tudo e ficou pronto o curso. E agora eu preciso de alguém para fazer o curso. Quanto tempo vai ser o curso? O tempo que vocês quiserem. Vocês decidem. Vocês decidem. Mas, assim, quando eu comecei a estudar sabedoria, eu falei, caramba, como isso se faz necessário? Sabe aonde se faz necessário isso? Nos governos, no mundo da política. Aliás, eu fui sondado, as prefeituras têm um negócio chamado escola de governo. Todas as prefeituras têm uma verba municipal para um projeto que chama Escola de Governo, que é uma verba que não pode ser destinada para outras coisas, só pode ser destinada para cursos, que são para os funcionários das câmaras legislativas e tal. O pessoal do Guarujá me sondou. E aí, eu falei, a gente queria fazer um curso. Eu falei, precisam fazer um curso de sabedoria para os vereadores. Os vereadores já ficaram loucos. Eles precisam. Eles faltam. Eu falei, falta, eles precisam. Porque aí eu falei assim, qual foi o último curso que vocês fizeram aqui? Eles falaram, Excel. Vocês têm uma baita grana e dá para mim. Vocês têm uma grana, curso de Excel, nada contra Excel, mas não precisa pegar verba do governo para fazer um curso de Excel. Os caras já sabem curso de Excel. Né? Então eu estou querendo levar essa ciência da sabedoria, e chama assim, ciência da sabedoria, porque é um conhecimento. Eu ensino como que se processa a sabedoria no cérebro, ter um material escrito, não é uma apostila, literalmente. E como se faz para medir sabedoria, quais são as bases da sabedoria, como desenvolver. Porque se a sabedoria fosse um capital fixo, que eu vou nascer com ele e eu não posso mudá-lo, então não precisa ter curso nenhum. Mas o bom é que a sabedoria pode ser ensinada e pode ser desenvolvida. Eu uso uma escala da Universidade da Califórnia de San Diego, de 28 perguntas, para fazer um diagnóstico antes de como você está, e no final você faz o outro para ver como é que foi o antes e depois. Hã? Não é para isso, não. Não, mas é muito interessante. Eu estou muito apaixonado por esse tema. E dentro dos itens da sabedoria, tem tudo isso aqui. Ó. Tem tudo isso aí. A sabedoria, ela é um aprendizado constante? Assim, no caso, faz o curso e você aprende... Você vai aprender as bases e o resto vai ser por sua conta. Por exemplo, as pessoas, elas têm controle emocional, elas aprendem, por exemplo, virtudes, elas aprendem aceitação de perspectiva, aceitação de incertezas. São 6, 7 pilares, mais ou menos. Aí, cada um deles, você tem que ir lá, entender do que significa, e aí você vai juntando esses 7. E aí depois é trabalho seu você desenvolver aplicar, isso neles, aplicar e desenvolver. Então, como eu não fiz ainda, eu não sei. Não, eu vou fazer em alguns lugares, mas a gente não começou ainda, e agora não vai dar para fazer nada, porque é o fim do ano, né? Assim, no final do ano, as empresas, o pessoal não quer saber de nada disso. Agora quer saber de happy hour e de festa de final de ano. Então vai chegar eu lá com sabedoria. Então, eu penso nessas coisas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu penso nessas coisas o tempo todo. É uma tragédia. Eu nunca li O Senhor dos Anéis, Harry Potter, eu leio livro sobre virtude, sobre sabedoria. É um péssimo hábito que eu tenho de querer saber muito sobre o assunto. Eu não sei um monte de coisa, não sei nada de investimento, não sei nada de carro. Se abrir um capô, fico olhando para o motor ali, não sei nada. Tem um monte de coisa que eu não sei nada. Mas quando eu pego um assunto que eu me apaixono por ele, aí eu quero saber até o último osso. É uma qualidade um pouco defeito. Vamos continuar? Agora, pessoal, eu estou chegando para o fim, mas eu quero mostrar para você a coragem para
tornar, para você se tornar quem és tu. Torna-te quem és tu. Esse é um termo que foi cunhado por um filósofo chamado Nietzsche. Pessoal, quando a gente estuda filosofia, a gente nunca estuda para virar tiete de filósofo. Não é isso. A gente não estuda o filósofo, ai, que maravilhoso, que lindo que ele é. A gente pega o filósofo, estuda ele, sempre na época em que ele viveu. Nunca fora da época dele. Porque senão você começa a trazer ele para hoje e você vai cometer graves erros de anacronismo. Você precisa sempre entender o filósofo em sua época. Por que ele escreveu isso? O que estava acontecendo no mundo naquela época? O que estava acontecendo na Europa? O que estava acontecendo... E aí você entende muitas vezes o que esse cara falou. Nietzsche tem muita coisa boa, tem muita coisa terrível. Nietzsche teve uma vida de dificuldade, talvez seja por isso que ele se tornou um certo especialista em coragem. Ele teve uma vida ferrada, ele morreu, ele teve uma saúde muito frágil desde pequeno, perdeu o pai com 5 anos de idade, teve um pai-avô que eram pastores batistas, protestantes muito duros com ele, então ele cresceu assim com um certo ranço por causa de religião. Depois ele foi fazer faculdade, ele virou professor universitário, mas ele, com 27 anos, ele foi aposentado meio por invalidez e foi morar em outros lugares por causa da saúde. Depois que ele morreu, ele se conta que ele morreu por causa de sífilis, que provavelmente ele pegou em algum bordel que ele frequentou. E não sei se você sabe, mas a sífilis ela pode ficar incubada numa pessoa durante décadas e não dá sintoma, e depois ela vai devorando o cérebro por dentro, que chama neurosífilis. Como o Nietzsche ele morreu em 1900 e a penicilina foi inventada 15 anos depois, ele não chegou a pegar, infelizmente, senão ele teria se curado. Mas o Nietzsche, nos últimos 10 anos da vida dele, passou dentro de um hospital psiquiátrico, com problemas mentais, tá? Mas o Nietzsche escreveu muita coisa legal. Tem algumas coisas que são muito mal compreendidas e tiradas fora do contexto. Um dos aforismos mais famosos de Nietzsche chama Deus está morto, que Deus está morto. E quando você pega isso sem ler o texto, pode passar a impressão de que Nietzsche era um ateu, mas ele não era um ateu, ele era contra as religiões, que não é a mesma coisa. Religiões são visões de ser humano do que seria Deus, são visões de baixo para cima. Por isso que existem algo em torno de 6.000 religiões no planeta. Cada cultura viu Deus de uma maneira. Ele achava que só para explicar essa frase, Nietzsche achava que Deus era tão imenso a ponto da gente não conseguir entender a ideia de Deus. E cada vez que a gente pega Deus e transforma ele numa religião, a gente o mata. A gente o mata quando a gente transforma ele em doutrina, em livro, quando a gente o encapsula, quando a gente transforma ele em cápsula. Era essa a crítica de Nietzsche. Independente se você concorda, não é só para você entender do que o Nietzsche estava falando de que Deus está morto. Então Nietzsche não era contra Deus, ele era contra as religiões. E aí, claro, que tem o quê do pai e do avô, e por isso que ele tem um certo ranço por causa das religiões. Mas tem umas coisas muito bacanas no Nietzsche sobre coragem que eu quero trazer para você. A primeira delas é de que o Nietzsche ele só se tornou famoso quando morreu, né? Aí as pessoas começaram a descobrir os textos dele. São muito difíceis de ler os livros dele. Os livros dele são muito difíceis de ler. Quando eu lia na faculdade, eu li e chorava. Muito difícil. Esses dias eu estava numa reunião com um empresário, a gente estava pleiteando uma formação e eu estava sentado assim, ele estava na mesa, né? E ele me ofereceu café e tal, e a gente estava conversando, e eu olhei uma pilha de livro e tinha um livro do Nietzsche chamado Gaia Ciência. Uma pilha de livros, assim. Aí, enquanto eu estava, eu falei, pô, você está lendo Nietzsche? Ele falou, não, ainda não li, está aqui ainda, né? Aí eu falei, pô, boa sorte, porque é um livro bem árido de ler. É aquele livro que você lê uma folha, aí
não entendi nada. Eu lendo. Então, você precisa se acostumar com o jeito dele escrever, não é um cara muito fácil. Então, enfim, aí eu falei para ele, boa sorte para ele. Ele ficou meio assustado, ele falou, muito difícil? Eu falei, um pouco. Vai escorrer uma lágrima aqui, né? Esse livro dele, que chama Ecce Homo, que é uma certa autobiografia dele, o Nietzsche, apesar de todos os problemas, ele morreu sozinho, num manicômio, num hospital psiquiátrico, ele nunca se casou, que era uma coisa que ele queria ter feito, ele nunca teve filhos, ele teve uma vida muito simples, ele ganhou uma aposentadoria muito baixa da Universidade da Basileia, que ele foi aposentado, mas ele nunca reclamou. Nas cartas que ele trocava com os amigos, ele nunca falou mal da vida dele. Ele nunca disse, nunca se vitimizou, o Nietzsche. E é muito curioso isso. Um cara que passou por tantas dificuldades, né? O mais normal seria ele falar, Deus, não sei o quê, a vida, não sei o quê. Mas ele, pelo contrário, ele, nos textos dele fica claro que ele, na verdade, é apaixonado pela vida. De que viver, para ele, é uma das coisas mais incríveis que pode existir. E eu, particularmente, compartilho isso. Eu acho que hoje, com 50 anos, estudando o que eu estudo, conhecendo gente legal, fazendo o que eu já fiz, e sabe lá que outras coisas que eu ainda vou fazer, eu acho incrível. Me falta um monte de coisas? Me falta um monte de coisas. Mas por incrível que pareça, eu compartilho dessa visão. Eu acho que estar vivo é uma das coisas mais legais que tem. Esse tempo do nascimento até a morte, que eu não sei quanto que tem um nome que a gente chama de vida, que a gente podia chamar de batata, mas chama de vida. Esse período é incrível. É incrível as coisas que acontecem, pessoas que vão passar pela tua vida, coisas que vão acontecer, coisas que aconteceram, lugares que você visitou, gente que você se livrou, não é? Eu acho incrível. Então, o Nietzsche ele é um pouco sobre isso, né? Vamos ver o que ele fala. Se você conhece essa frase aqui, esse termo, conhece-se a ti mesmo, essa frase, conhece-se a ti mesmo, ela é supostamente dita que Sócrates falou isso. Na verdade, Sócrates não falou, e nem dá para saber se ele falou, porque Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que a gente conhece da vida de Sócrates é por causa de um aluno dele, chamado Platão, que era muito fã dele, porque ele puxa muito saco nos livros dele de Sócrates, fala muito do Sócrates. E essa frase, essa ideia, conhece-te mesmo, na verdade, ela é uma frase de um templo, que tem até hoje. Se você for para a Grécia, você pode procurar o templo. E não é um templo grande, viu? É um templo pequeno. As pessoas falam, templo, Pantenon. Não, é um templo pequeno. Nas ruínas desse templo aparece essa frase. Só que ela aparece completa. Está escrito assim, conhece-se a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os gregos acreditavam que você deveria fazer um exercício de você aprender a se conhecer e, a partir daí, você se construir. Nietzsche não gostava muito disso. Ele achava que essa frase, conhece-se a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo, te coloca longe da frase. É como se a frase estivesse ali e eu estou aqui. Ou seja, eu preciso me conhecer para ser alguém ou para me tornar alguma coisa. É como se o conhece a ti mesmo estivesse fora de você. Eu vou ter que me conhecer, então? Mas como é que eu faço isso? Tem que fazer 20 anos de terapia. Então, o que mais eu vou ter que fazer? Então, assim, Nietzsche achava que esse conhece-te mesmo, ele dá uma certa ideia ruim. Por isso que ele prefere a frase torne-te quem tu és. Ele, na verdade, ele era a favor de você ser quem você é. E quanto mais autêntico você é, mais você consegue, aí sim, fazer as mudanças que talvez você queira fazer. E não porque tem um ideal de quem você precisa ser.
Porque esse conhece a ti mesmo, ele passa a impressão que tem existe uma versão sua ideal e que você tem que correr atrás dela para se tornar essa pessoa. Nietzsche achava isso muito tóxico. Ele achava que, na verdade, você não tinha que ir para lugar nenhum. Você tinha que se tornar quem você é, com todas as forças. E aí, vamos lá, vamos ver, ó. O conhece-se a ti mesmo, então, ó, ele é um caminho perante si, é uma maneira de você se moldar a um ideal seu. Se você chega para o terapeuta e fala, eu quero me conhecer para me transformar numa pessoa melhor. Tá vendo? Você não está na tua versão. Você quer ser uma outra pessoa. Nietzsche era completamente contra isso. Você não tem que se tornar outra pessoa. Você tem que ser quem você é dentro das tuas potências, dentro das tuas virtudes, das tuas qualidades. E não ser algo, um ideal que você talvez nunca vai conseguir. E olha só, o cara teve coragem de falar mal dos gregos, hein? O cara teve coragem de falar mal de Platão e só. Imagina como esse cara era. Sabe qual era o apelido de Nietzsche? Martelo. Esse era o apelido dele. Porque ele era assim, ele não fazia filosofia para alisar as pessoas. Ele fazia filosofia para socar as pessoas. Ele falava, se você quer alguém que te alise, vai ler os gregos. Né? Se você quer uma filosofia de verdade, tem que ler Nietzsche. Que ele vai pegar você, vai te virar de ponta cabeça, te chacoalhar, e você vai ficar meio virado para o outro lado, e ele vai falar algumas verdades que a gente não quer ouvir. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, diferente do conhece-te mesmo, dos gregos, na verdade, você deve apropriar-se daquilo que você é. Se você quer ser um ideal, mas você nem sabe quem você é, como é que você quer ser algo que você nem sabe o que você é? Então, primeiro saiba quem você é e você se aproprie disso. E aí você não vai fazer nada para ficar agradando os outros. E aí você vai ser muito autêntico. Eu ia, se a gente estivesse no PowerPoint, eu ia passar por ponto, mas tudo bem, vai ficar no PDF, mas vai aparecer os itens aí, aqui, ó, os itens sequenciais, tá? O Nietzsche, ele fala que nós devemos abraçar a tragédia da vida. Essa palavra tragédia é uma das palavras mais equivocadas que existem em nós na nossa sociedade. Você pensa que a palavra tragédia é coisa ruim. Ah, aconteceu uma tragédia. Tragédia, pessoal, não é algo ruim. É quando algo ruim e algo bom acontecem o tempo todo com você. A nossa vida é uma grande tragédia. Por quê? No mesmo dia acontecem coisas alegres e coisas tristes, expectativas, frustrações, decepções. No mesmo dia acontece a tragédia. Viver é uma grande tragédia. Por isso que o teatro são aquelas máscaras, né, do teatro, aquela máscara que está sorrindo e aquela máscara que está triste. Ou seja, é uma tragédia. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo na vida. Nós devemos abraçar todas as tragédias, dizia Nietzsche. Nós devemos abraçar tudo que vem na vida. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. As coisas boas nos trazem aprendizado, as coisas ruins nos trazem aprendizado e nós temos que abraçar a tragédia. E aí ele dá uma lista de tópicos. Claro que eu vou pedir para a Helena soltar esse PDF para vocês ficarem com ele, claro, né? Mas olha só que legal, ó. Olha o que ele fala aqui. Ele coloca assim, ó. Deixa eu mexer aqui para não desligar. Ele fala aqui, ó. Primeira, a postura de uma vida autêntica. Quando eu me torno quem eu quero, eu me torno autêntico. Quando eu me torno autêntico, eu derrubo esse suposto ideal que querem que eu seja o que eu quero ser. Além disso, eu vou experimentar novos valores, que eles chamam isso de transvaloração. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você. De todas as coisas que você tem na tua vida, os teus gostos, eles são seus ou embutiram em você? Não, é uma pergunta... Se você vasculhar nos teus valores, a maior parte dos valores que você tem não são seus. Passaram para você.
Assim como a moda. A maior parte das pessoas não veste o que quer, veste o que está na moda. Elas não dirigem um carro colorido, elas dirigem um carro preto ou cinza, que é a única coisa que vende em concessionária. A gente não leva uma vida autêntica, a gente leva uma vida com valores que não são nossos. Padronizado. É padronizado e é colocado em nós. Né? Olha como Nietzsche é. E aí ele coloca, ó, encarando essa destruição. Você precisa se destruir para você se tornar alguém. E essa destruição é uma oportunidade. É uma oportunidade para você. E aí uma disposição ativa diante da vida, experimentando ou a experienciação de você mesmo. Ou seja, você começa a se afirmar na vida, dizendo sim e tirando aquilo que impede você de você se tornar quem você quer. Pessoal, Nietzsche era um filósofo apaixonado por autenticidade. Não tem nada pior do que você viver uma vida que você não escolheu, uma vida que você não pediu, uma vida que você não faz aquilo que te preenche de verdade. A maior parte das pessoas que estão no trânsito aqui na Marginal, que estão nas casas, que estão ali pedindo pizza, não enxergam essa vida autêntica que elas precisam ser. Por isso que Nietzsche é um porrete na cabeça das pessoas. Puxa, mas quer dizer que eu preciso me destruir, me desvencilhar de um monte de coisa para me tornar algo? Exatamente. Então você precisa se destruir para você se criar. Então Nietzsche, ele é ácido. Ele não é um filósofo que lambe as pessoas, que, ai, você é maravilhoso, você é lindo, você é todo florido. Não, não é. Ele pega pesado com as pessoas. Quando você termina de ler as obras dele, você sai assim, uma náusea. Parece que ele está falando dentro assim, da minha cabeça. Né? E talvez por isso que ele tenha sido tão mal compreendido na sua época. Né? Todas as obras que se tem do Nietzsche hoje, aqui no Brasil, são traduzidas por uma professora da USP chamada Scarlett, que é uma senhorinha, professora lá da FAFELESH, da filosofia. Ela é a única pessoa no Brasil autorizada a traduzir os livros do Nietzsche, porque ele escreve em alemão. E quando você vai traduzir um texto, sempre se perde alguma coisa. Então, ela toma o cuidado de traduzir não só a palavra em alemão, mas ela traduz o contexto que está ali por trás, né? E aí mais, ó, ele fala aqui, ó, a coragem é necessária para assumir esse risco de você se afirmar na vida. Se afirmar com os valores que você quer, com a vida que você quer levar, com essa vida autêntica que você tem que ter. E não buscando uma vida ideal, não um seu eu ideal, que primeiro que você nem sabe se você vai chegar, e talvez você nem saiba se é isso que você quer. Talvez você se apaixone muito por quem você é, quando você descobrir quem você é, quando você se tornar quem você é. E aí o Nietzsche continua, o processo permanente de criação e de destruição. Uma vez numa palestra, uma moça que praticava yoga, ela falou que existe um Deus que é justamente um Deus da criação e da destruição. Como é que é o nome dele? Isso, começa com Shi e termina com Va. Como é que chama? Isso, Shiva. O Shiva não é, é o Shiva. Shiva é o Deus da criação e da destruição hindu. Você precisa destruir para você criar. Você destrói e cria constantemente em você mesmo. Então, Nietzsche, não sei se ele chegou a ler alguma coisa sobre isso, mas ele fala: não é fácil assumir-se enquanto ser inacabado. Você não é pronto. Meu ex-professor Mário Sérgio Cortella, que tem um livro que ele fala sobre isso, né? Então, aqui, coisas nascem prontas, né? Copo nasce pronto, sapato nasce pronto. Nós nascemos não prontos e passamos a vida tentando ser prontos de algo, né? Então, essa é uma tarefa que a gente é sempre inacabado, a gente está sempre devendo alguma coisa para nós mesmos. Mas não tem problema. Não tem problema, porque, na verdade, isso é uma grande caminhada. Você é um andarilho, na verdade. Você é uma pessoa que deve andar e procurar
E não se afobar, querer ser uma versão melhor de você, mas você se tornar nesse caminho, a cada passo que você dá, ser mais autêntico com você. E aí ele fala, ó, o amor à vida em constante transformação, em potência. E aí eu estou indo para o fim. Pessoal, Nietzsche diz que a pessoa, quando ela deixa de buscar alguém ideal, que ela nunca vai ser, e ela, na verdade, se apropria e se torna aquilo que ela é de verdade, assumindo todas as qualidades e defeitos dela, ela se torna superior. Ela vai além. Por isso que esse termo em alemão, Übermensch, significa além homem, além humanidade, tá? Não é além homem no sentido gênero, tá? Além homem, que porcamente foi traduzido, não foi a Scarlett que traduziu, super-homem. Não é super-homem, é além-homem. O que é o além-homem? Aquele que se deu a oportunidade de ir além, de ter coragem de se desconstruir para se construir do jeito que a pessoa quer. Não tem cheiro de autoajuda pra caramba, é isso? Tem ou não tem? Na verdade, é a autoajuda que tem cheiro de Nietzsche. Não é o Nietzsche que tem cheiro de autoajuda, porque o Nietzsche veio antes. Tá? Então, uma vez eu estava numa palestra de um cara, o cara começou a falar, eu falei, ele está falando de Nietzsche. Só que ele não conta, mas tem que contar. É feio você não dar crédito para o que você está falando, né? Eu amo o Mário Sérgio Cortella, é um grande amigo meu. Luiz Felipe Pondé foi meu professor na PUC, mas eu não gosto dessa mania que eles têm de falar as coisas como se tivessem nascido deles. Eu, quando escuto esses caras falando, eu falo, Montaigne falou isso, Kant falou isso, Nietzsche falou isso, Schopenhauer falou isso. Não é eu. Eu não sou ninguém. O Ives não é ninguém. Quem está falando é o Nietzsche. O Ives é nada. O Ives é só um tubo por onde as coisas passam. Né? E aí, eu termino com isso aqui, ó. Vou mostrar aonde o Nietzsche passou a vida dele, o final, quando ele se aposentou. Essa daqui é a foto original da onde ele morreu. Quando ele se aposentou, e eu vou mostrar essa foto, tem um motivo. Ele tinha muito problema de pulmão, de asma, e ele foi morar perto dos Alpes Suíços, meio estranho, num lugar chamado Sils Maria. Ele alugou um quarto, que era a única possibilidade que ele tinha, alugou um quarto, que é esse quarto aqui, numa casa de uma senhora. Então ele fazia aqui as refeições no andar de baixo, aqui era a cama dele, aqui é onde ele escrevia os livros, aqui um lavabo. E quando ele abria essa janela aí, ele via os Alpes Suíços. Por que eu estou mostrando essa foto para você? E aí eu vou terminar. Nietzsche dizia que viver exige coragem como o alpinista tem para subir montanhas. Como ele sempre via a montanha, e ele conheceu muitos alpinistas, ele conversava com os alpinistas. E ele falava assim, ó, viver é como ser um alpinista. Você sobe, você cansa, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, aí você anima, aí você vai, aí você cai, aí você chora, aí você tem que desviar, aí depois você volta, aí você dá 2 passos para trás, 5 para frente. Se você conversar com o alpinista nunca vai assim, ó. Ele sempre vai assim. E aí quando ele chega lá em cima, ele fica feliz, mas o que ele gosta é da jornada, ele gosta do caminho. Todo alpinista que você conversar, ele fala, é legal chegar no cume, mas a caminhada, o andarilho ali que é legal. E passar nos perrengues, e aquele frio, e aquele sufoco, e aquela vontade de desistir. Nietzsche dizia nos livros dele, viver é como os alpinistas. Tem dias bons, tem dias ruins. Tem dias que dá vontade de chorar, tem dias que dá vontade de correr. Tem dias que dá vontade de gritar, de ser forte, tem dia que dá vontade de não sair da cama. É normal. É como ser um alpinista. Né? Ele fala muito também uma frase dos gregos, que é a seguinte. Os gregos, eles olhavam muito, principalmente os estoicos, né? O início dos estoicos, que foi no final do período grego, eles olhavam muito a natureza. Como a gente faz parte da natureza, apesar de a gente se achar separado da natureza, eles diziam assim, o conselho dos estoicos era assim,
Se você tem muitos problemas na vida, é como um dia nublado. Dia nublado. Mas não se preocupa, que depois de vários dias nublados, o sol aparece. Mas cuidado, depois de vários dias de sol, vai nublar. Mas tudo bem, depois o sol aparece. Se você sabe que a vida é feita de períodos ruins, períodos bons, períodos ruins, períodos bons, você sofre menos. E aí eu termino deixando uma frase do Nietzsche, que eu gosto muito dessa frase do Nietzsche. Tá aí, ó. Depois de sentir-me cansado em procurar, aprendi a encontrar dentro. Não procurou fora, procurou dentro. Depois de um vento ter me feito resiliente, navego com todos os ventos. Friedrich Nietzsche. Ou seja, essa história de buscar coisas fora é um grande problema. No seu ideal, no que eu gostaria de ser, na maravilhosa que eu gostaria de ser, no maravilhoso que eu gostaria de ser, no corpo que eu não tenho, na vida que eu não tenho. Procura dentro de você, diz Nietzsche, porque é lá dentro que você está procurando, mas é só dentro de você que você vai encontrar, a partir dessa desconstrução e construção, para você ter uma vida autêntica. E só assim você vai ter essa coragem. Fazer isso aqui é um ato de coragem para o Nietzsche. Certo? É isso. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Desculpa não ter sido em PowerPoint, ia ficar mais emocionante. Você fez no início, em que parte do cérebro busca a ética? Então, na verdade, nós não temos uma área no cérebro, mas nós temos um maestro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte atrás da testa, em cima dos olhos, que é a última parte a ficar pronta no cérebro, que antigamente se achava que ficava pronta por volta dos 18 anos, e por isso os códigos ao redor do mundo trabalham com 18 anos. Hoje se sabe que é por volta dos 24 anos. Mas em alguns não ficam prontos nunca. Tá? Eles falam em maturidade, né? Porque o córtex pré-frontal é o filé mignon do cérebro. É essa parte atrás da testa, em cima dos olhos. Ela é a última parte a se formar. O cérebro se forma de trás para frente. No bebê e na criança ele vai se formando, e a última coisa que fica pronta é essa parte. O córtex pré-frontal, ele é responsável por planos, olhar o passado, pensar no presente, vislumbrar o futuro, o que eu faço, o que eu não faço, causa e efeito, responsabilidade. A parte mais nobre nossa é o córtex pré-frontal. Por isso que só fica pronto por volta dos 24 anos. E é por isso que adolescente é tão triste. Porque o adolescente, ele não tem o córtex pré-frontal. Por isso que ele é... À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos instável. Pelo menos deveria ser. Jovem é assim, ó. Então, tem semana que ele tá feliz, tem semana que ele tá triste, tem semana que ele gosta de rock, tem hora que ele gosta de sertanejo, tem hora que ele gosta disso, tem hora que ele gosta que ele quer ser youtuber. Então, essa oscilação é por causa desse córtex pré-frontal que não está pronto. E por isso que a droga pode fazer tão mal, né? Aliás, assim, longe de ficar falando regras para os outros, né? Mas quem estuda cérebro em jovens é um desastre. É um desastre. Uma pessoa mais velha é diferente. Fumar um cannabis é um pouco diferente, porque o cérebro já está mais pronto. Mas em adolescente é bem problemático. Então, assim, qual é o ideal? É que esse córtex pré-frontal ele vai ficando maduro com o tempo. Só que precisa do palito. Só largar ele não vai ficar maduro. E tem gente da minha idade, com 50 anos, que não amadureceu o córtex pré-frontal. E o cara pensa que é adolescente. Infantil, né? Infantiloide, ele quer ter uma vida infantil, que não cabe mais, a roupa fica pequena, né? A gente, quando é criança, a gente tem roupa de criança, quando a gente fica mais velho, a gente fica com outra roupa. Então, a ideia de maturidade é isso, né? Aliás, maturidade é um item de sabedoria, tá? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a gentileza de vocês. Obrigado. Eu peço desculpas por aquele leve atraso que eu tive, mas eu saí super antecipado, porque eu sabia. Está um trânsito. Eu mandei os slides, virou PDF, para a Helena, depois você dispara para eles. Tá? Fantástico, vou fazer muito mais coisa.